Eu sou a professora Rilva Munhoz, professora de Semiologia Médica da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E aqui é a segunda parte desta apresentação sobre a semiologia do nódulo pulmonar solitário. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a parte 1, a primeira parte desta apresentação. Continuando, nós tínhamos considerado anteriormente prevalência e fatores associados ao câncer do nódulo pulmonar assintomático, solitário, indeterminado. Então, aqui continuamos, considerando que lesões maiores, de tamanho maior, são mais suspeitas de malignidade. Então, a probabilidade de malignidade em nódulos menores do que 0,3 centímetro é de cerca de 0,2%. Em nódulos de 0,4 a 0,07 centímetro, a probabilidade é de 0,9% de ser câncer. Nos nódulos entre 0,8 e 2 centímetros, a probabilidade é de 18%. Enquanto que entre 2 centímetros e 3, a probabilidade sobe para 50%. Nódulos maiores do que 3 centímetros devem ser considerados malignos até prova em contrário, segundo os dados levantados por Togiani e colaboradores em 2015. Então, esses dados aqui são dados secundários que estão sendo referidos por esses autores. Eles também consideram as características da borda do nódulo radiologicamente, mas já mencionei esse aspecto anteriormente na parte 1 desta apresentação, então não vou agora repetir. A prevalência de malignidade em casos de nódulo pulmonar é de 1 a 12%, nos vários estudos, segundo estes autores que estão referidos aqui. Então, nos casos de idosos, história de tabagismo, tamanho maior do nódulo, sexo feminino e história prévia de câncer, então esses fatores eles podem aumentar essa probabilidade de malignidade no nódulo pulmonar solitário indeterminado. Então, essa é a prevalência desses nódulos que são detectados incidentalmente em exames de imagem. A prevalência de 1 a 12%, sendo que aumenta quando estão presentes estes fatores. Esse estudo observacional retrospectivo tem alguns resultados interessantes. Foi publicado em 2020, na revista Radiology. É um estudo realizado em Nova York e o objetivo foi determinar a frequência de nódulos solitários não calcificados, subpleurais, ligados à pleura costal, em tomografias computadorizadas, e esses nódulos entre 0,3 e 3 centímetros, diâmetro médio. E os autores tensionavam identificar características para contribuir para a distinção desses tipos de nódulos, no caso são subpleurais, e desenvolver também recomendações apropriadas para acompanhamento desses casos. Os participantes desse estudo retrospectivo foram identificados
entre todos os participantes do Mount Sinai Early Lung Cardiac Action Program, e o número total desses participantes do estudo foi de 8.730. Foram indivíduos que foram realizar tomografia computadorizada do tórax por outras razões, que não a sintomatologia respiratória pulmonar. E esses 8.730 participantes, eles foram avaliados, realizaram as tomografias entre os anos de 1992 e 2009. Então, eles não tinham realizado tomografia nos últimos 3 anos e eram assintomáticos, tinham 40 anos de idade ou mais, eram fumantes ou atuais ou ex-fumantes, bem como eles também havia participantes que nunca fumaram, mas que tiveram exposição ocupacional ou então exposição ao tabagismo passivo. Nunca tiveram diagnóstico de câncer de pulmão antes e estavam aptos para cirurgia torácica, se fosse necessário. Então, entre esses 8.730 participantes inscritos nesse programa de triagem, 569 tinham nódulos não calcificados ligados à pleura costal, ou seja, 6,5%, que foram identificados na tomografia inicial. E dos 943 que tinham nódulos subpleurais, 897, ou seja, 95%, tinham menos de 1 centímetro de diâmetro e com margens lisas, e estes foram benignos. De acordo com essas evidências, os autores recomendaram o acompanhamento com triagem anual para esses casos, em vez de uma investigação mais imediata. Então, um número de 9 malignidades que foram encontrados, resultados dessa triagem, 9 foram malignos. Então, foi considerado pequeno nessa amostra. Entram 9 entre esses 8.730 e que no subgrupo de 897, que tinham menos de 1 centímetro e todos com margens lisas, destes, todos foram benignos, mas desse total, de 560, aliás, de 8.730, 9 tinham câncer, né, o que os autores consideraram uma baixa prevalência. Neste mesmo estudo, referido há pouco, Isu e colaboradores, publicado em 2020, têm publicadas estas imagens. Então, estas imagens mostram exemplos de um nódulo sólido, não calcificado, ligado à pleura costal, quer dizer, subpleural, e um nódulo, esse aqui, e um nódulo que não aliás, esse aqui, um nódulo que não subcostal. Então, essa imagem, aqui onde tem essa seta, mostra um nódulo sólido, né, que tem que está mesmo junto, adjacente, né, a 0 milímetros da pleura costal. Essa imagem aqui, inferior, mostra que há uma certa distância, né, entre a pleura
definido por essa linha aqui. E essa distância foi o comprimento, né, da linha perpendicular que está aqui mostrada, traçada, né, do nódulo à pleura costal. São dos casos que foram avaliados, eles mostram esse diagrama, né, mostrando que havia nódulos bem supleurais mesmo, sem nenhuma distância, né, da pleura costal, e outros que tinham uma distância, né, bem pequena entre a pleura costal e o nódulo. Ainda em relação ao mesmo estudo de Zhu e colaboradores de 2020, publicado em 2020, e aqui eles mostram uma diretriz de 2017 da Fleischner Society para o manejo de nódulos pulmonares detectados incidentalmente em adultos. Então aqui nessa diretriz eles mostram que precisa considerar se o nódulo é de baixo risco ou de alto risco. Vamos colocar aqui o intermediário. Se o nódulo for solitário, então se ele tiver entre um diâmetro entre 0,6 centímetros, se tiver até 0,6 centímetros, então não há necessidade de um segmento de rotina. Se tiver entre 0,6 e 0,8 centímetros, ou 6 a 8 milímetros, então é importante realizar tomografia do tórax a cada 6 a 12 meses, né, e depois de um controle, né, de 3 anos, 2 a 3 anos, considerar realizar a cada 2 anos ou a cada 1 ano e meio. Se esse nódulo for maior do que 0,8 centímetros ou 8 milímetros, considerar realizar tomografia de tórax a cada 3 meses, PET scan, né, que é um tipo de cintilografia que mostra a atividade metabólica daquele nódulo, ou então a biópsia. E aqui comentários colocam, eles consideram esses casos de baixo risco, né, quando não tem aqueles fatores de tabagismo, a idade acima de 50 anos e outros fatores. Então, eles consideram que nódulos menores que 0,6 centímetros não requerem um segmento de rotina, mas certos pacientes que têm suspeita por causa da morfologia do nódulo, a localização em lobo superior, então precisam de um segmento de anual, né? Anual, deve ser anual, em ambos os casos. Bem, estou aqui melhorando um pouco o áudio. No caso de alto risco, então, é opcional realizar 6 meses uma tomografia a cada 12 meses. Então, uma tomografia a cada 6 meses ou 12 meses e depois a cada 24 meses ou 1 ano e 6 meses, quando ele é de 6 a 8 milímetros, ou seja, 0,6 a 0,8 centímetros. Bem, aqui eles consideram nódulos subsólidos. Então, aqueles que têm parâmetro não é de vidro fosco, então parcialmente sólido. Então, esses casos aqui, quando são menores do que 0,6 centímetro, não é necessário uma rotina de segmento. Se for
maior ou igual a 0,6 centímetros, então tomografia computadorizada a cada 6 a 12 meses, para confirmar a persistência desse nódulo. Então, se for parcialmente sólido, então acima de 0,6 centímetro, também realizar a tomografia periodicamente, mas em intervalos menores, a cada 3 a 6 meses, para confirmar a persistência. E se não mudar, né, ou então o componente sólido permanecer, então permanecer menor do que 0,6 centímetros, então realizar a tomografia anualmente para esse grupo. Então, é importante o follow-up, o acompanhamento. Como eu disse, os nódulos solitários de pulmão geralmente são assintomáticos, então geralmente são encontrados em tomografias computadorizadas por acaso, quando esse exame é feito por algum outro motivo, como uma triagem. E a maioria desses nódulos descobertos em uma tomografia, finalmente eles acabam se revelando benignos, especialmente se eles têm, como eu coloquei aqui, se o diâmetro é menor do que 1 centímetro. E dado essa observação, dada essa constatação, o enfoque mais comumente usado para os indivíduos com nódulo pequeno é que eles sejam submetidos a um acompanhamento com repetição das tomografias. E esse enfoque se baseia no fato de que um nódulo maligno ele vai crescer, mas um nódulo benigno ele vai permanecer em um tamanho estável. Bem, então, considera-se que aproximadamente 95% dos nódulos são benignos. Então, a grande maioria é benigna. E elas são detectadas em aproximadamente 30% das imagens de tomografia do tórax, ou seja, nesses casos em que eles são descobertos incidentalmente, por acaso, as tomografias que são realizadas e o achado é um nódulo pulmonar solitário, isso acontece em 30% das imagens de tomografia computadorizada. Então, a conduta ideal nesses casos é levar a detecção precoce de câncer, o ideal é isso, contra tamanhos pequenos, e essa conduta de acompanhamento levar à detecção precoce do câncer, e ao mesmo tempo minimizar também a realização de exames invasivos de nódulos benignos. Então tem que encontrar, esse aqui é o desafio, nesses casos, encontrar esse equilíbrio. E como aqui já mencionei, que 95 são benignos, na maioria das vezes são granulomos ou linfonodos intrapulmonares, e nódulos menores têm maior probabilidade de ser benignos, como já repeti algumas vezes, e nódulos pequenos são aqueles que têm menos que 0,8 centímetro, ou menos também, que alguns autores consideram menos do que 1 centímetro. E os nódulos pulmonares são classificados
como sólidos pequenos, né, aqueles menores que 0,8 centímetro, sólidos maiores, aqueles com diâmetro de maior ou igual a 0,8 centímetro, e tem os subsólidos também. Os subsólidos são aqueles que aparecem como imagem de vidro, em vidro fosco, né, sem um componente sólido, e também podem ser parcialmente sólidos, que tem componentes de vidro fosco, né, e tem uma parte sólida. Então, a probabilidade de malignidade é inferior a 1% para todos os nódulos menores do que 0,6 centímetro. E, como já disse, de 1 a 2% para nódulos entre 0,6 a 0,8 centímetro. E nódulos maiores que esses, ou maiores que 1 centímetro, podem ser acompanhados com essa repetição de tomografia a cada 6 a 12 meses. Então, outro aspecto que também é importante considerar é que a definição clássica do nódulo pulmonar solitário indeterminado é uma lesão possivelmente maligna, mas são nódulos que não preenchem critérios radiológicos típicos de benignidade, geralmente chamado de indeterminado. Venho falando algumas vezes, mas nódulos solitários indeterminados são aqueles que podem ser possivelmente malignos. Então, o grande desafio é esse desafio diagnóstico na avaliação de um paciente com nódulo pulmonar solitário, e estabelecer com segurança se o nódulo é maligno ou benigno. Então, esse aspecto é que é realmente desafiador. E além de realizar essa tomografia semestral ou anualmente para controle radiológico, uma alternativa é realizar uma tomografia por emissão de pósitrons, o PET scan, que é uma tomografia, um tipo de cintilografia, é um dos melhores exames para detectar tumores e suas atividades metabólicas. E se é positiva, tem atividade metabólica por meio do PET scan, então considerar a possibilidade de se realizar uma biópsia. E cabe assinalar que a precisão da tomografia ela é menos útil para os nódulos muito pequenos, especialmente aqueles inferiores a 0,8, de 0,8 a 1 centímetro, nódulos pequenos. Alguns dizem que nódulos pequenos, os sólidos, são aqueles menores que 0,8 centímetro ou outros 1 centímetro. Então, esse é um tipo de cintilografia, né, um exame de medicina nuclear. Como falei anteriormente, alguns critérios de imagem podem sugerir benignidade, né, como a estabilidade do nódulo por mais de 2 anos ou a presença de padrões específicos de calcificação, como calcificação de todo o nódulo, calcificação central, chamada calcificação em alvo. Então, são achados que sugerem benignidade. E também a estabilidade, no sentido de que o nódulo é pequeno e não cresce. Então, é improvável que seja câncer. Então, nesse caso, fica muito mais simples, né, o acompanhamento. E é importante revisar os exames de imagem, né, cuidadosamente. Então, é necessário, né, que sejam feitas tomografias regulares, né, para verificar se o nódulo está crescendo. Mas
Um dos achados também indicativos de benignidade, que é um achado confiável, dos mais confiáveis, é a presença de gordura no interior do nódulo. Então, a gordura é confirmada quando ela é constatada, né, ela é considerada pelo radiologista quando medidas de densidade apresentam valores entre menos 30 e menos 50 unidades Hounsfield. Unidades Hounsfield, né, porque a densidade radiológica ela pode ser radiopaca, né, quando aparece branca no exame de imagem, como o caso do osso, pode ficar cinza claro, que é o caso da água, pode ter uma densidade cinza um pouco mais escuro que o da água, que é o caso da gordura, e a densidade assim totalmente radiolucente, né, que deixa passar todos os raios-x, toda a radiação, que é o preto, que é a densidade do ar. Então, a densidade da gordura é um cinza mais escuro do que o da água e mais claro do que a do ar, não é assim totalmente preta. Então, a gordura tem baixa densidade radiológica. Bem, então, dos tumores benignos, podem se apresentar, né, com essa densidade baixa do ponto de vista de densidade radiológica, que são os tumores chamados de lipomas e amartomas, que são benignos. Os amartomas são neoplasias benignas compostas de proporções variáveis de tecidos mesenquimais, como cartilagem, gordura, tecido conjuntivo, músculo liso, e geralmente apresentam densidade heterogênea, com áreas focais de gordura ou calcificação. Já os lipomas são tumores mesenquimais também, benignos também, compostos por tecido adiposo. Então, embora seja uma forma comum de tumor de partes moles, os lipomas intrapulmonares são muito raros. E a maioria dos lipomas intrapulmonares é assintomática, em geral sendo encontrados incidentalmente nesses exames de imagem, de triagem ou feitas por outras razões. Então, geralmente são vistos como opacidades solitárias, mas assim, que fazem diagnóstico diferencial com neoplasias malignas. E na tomografia computadorizada, a presença de gordura intranodular é um indicador confiável de benignidade. A ressonância também permite a distinção de diferentes componentes de lesão, incluindo a gordura, né? Agora, esses autores aqui, eles fazem uma distinção, fazem digamos assim, uma distinção de diferentes componentes da lesão, né? Então, ele diz que no caso de tumores benignos com gordura, também é preciso considerar a possibilidade de metástases de liposarcoma. Liposarcoma é um tumor maligno. Mas nesses casos, raramente a descoberta da metástase pulmonar precede o diagnóstico do tumor primário, né, que geralmente está presente em outros sítios, né? Então, Marchiori e colaboradores também, que publicou um artigo em 2020 no Jornal Brasileiro de Pneumologia, considera esses aspectos. Então, também corrobora o que esse outro autor, aliás, autores, Mazzoni e Lan, que publicaram esses dados também em 2022, então são consonantes, né? São resultados e afirmações de autores e são consonantes entre si. E para finalizar, coloco aqui essas considerações, né, de Lariche e colaboradores, né, publicado
em 2017, em que afirmam que a incidência de nódulos pulmonares solitários e indeterminados tem aumentado constantemente nos últimos anos, e que a determinação da malignidade do nódulo pulmonar é fundamental, porque o diagnóstico precoce do câncer de pulmão pode levar a uma intervenção definitiva, necessária, imperativa. E de acordo com as atuais diretrizes internacionais, o tamanho e a taxa de crescimento representam os principais indicadores para determinar a natureza de um nódulo pulmonar. Entretanto, existem limitações na avaliação e caracterização dos nódulos quando apenas suas dimensões, o seu tamanho, são levados em consideração. Então, não existe um método único para medir nódulos. E erros intrínsecos que podem determinar variações na medição do nódulo e na avaliação do crescimento podem acontecer, quando se realizam medições manualmente ou com métodos automatizados ou semiautomáticos. Então, considerar, no caso de nódulos subsólidos também, a presença e o tamanho do componente sólido. Então, isso a presença e o tamanho são os principais determinantes da malignidade do nódulo, conforme relatado nas últimas diretrizes. No entanto, outras características morfológicas do nódulo têm sido associadas a um risco aumentado de malignidade. Então, é preciso não considerar apenas o tamanho, a dimensão do nódulo. E, finalmente, esses autores chamam a atenção para que não se desconsidere o contexto clínico. O contexto clínico não deve ser negligenciado na determinação da probabilidade de que o nódulo seja maligno. Então, assim, finalizo esta segunda parte da revisão sobre, uma revisão narrativa, sobre os nódulos solitários de pulmão, que são detectados geralmente de maneira acidental. A semiologia desse desafio diagnóstico que é o nódulo solitário de pulmão. Então, até a próxima.